TV Artilheiro. Roger, aqui, à esquerda. Bom, você termina com 3 derrotas no Campeonato Brasileiro, né? E eu quero te perguntar na linha daquilo que você viu como certezas e dúvidas. Se você termina esse ano, depois dessa sequência de 3 derrotas, com mais dúvidas do que certezas, porque a coisa estava funcionando muito bem durante os 16 jogos de invencibilidade, mas agora você termina nessa reta final, hoje muito desfalcado, claro, mas com uma derrota importante para o Fortaleza. Eu gostaria de analisar, né, individualmente cada jogo, né, mas também olhar com olhar ampliado de todo o processo. Né, penso que esses últimos 3 jogos nos deram questões importantes, né, os resultados ruins e dentro de cada jogo o cenário que nos mostrou muitas vezes adverso e a gente conseguiu se recuperar dentro da mesma partida. Né, mas o que eu falei para os atletas agora ao final do jogo, antes de desejar boas férias para eles, foi justamente que os 3 maus resultados do final dessa campanha não apagariam o que nós fizemos na campanha de recuperação e classificação direto para a Libertadores, fazendo um grande ano com 16 jogos de invencibilidade, mas também nos mostravam, né, em alguns aspectos que nós precisamos evoluir, né, que nós mantivemos a corda esticada durante, né, todo o campeonato, e é impossível mentalmente, né, você vindo de todo o cenário que a gente já frisou muitas vezes, né, você conseguir fazer essa temporada como a gente fez de recuperação, mas também que nos mostra, né, que a gente precisa evoluir em alguns aspectos, sobretudo nessa mentalidade de sempre buscar a todo momento, né, dentro da adversidade do jogo, mas entender que jogos desse nível, com adversários que os últimos 3, né, que nós enfrentamos, qualquer detalhe faz a diferença contra. Né, e que a gente precisa constantemente, diariamente, né, se fortalecer mentalmente, né, e ter essa atitude, né, de positiva relacionada ao que a gente pode conquistar e trabalhar para se manter motivado sempre. Né, como eu disse, os últimos 3 jogos, né, depois da classificação, né, naturalmente você baixa um pouco a guarda, né, mas só que, como eu falei, os últimos 3 jogos eram contra os adversários que nós disputamos o campeonato inteiro, né, e os adversários mais mobilizados para esse momento fizeram a diferença contra a gente, né, sobretudo depois que a pequena possibilidade de título, que foi de fato o que nos motivou e o que nos alimentou, até o final, ela se esvaiu, a gente desmobilizou um pouco e as adversidades vão vir porque nesse nível qualquer detalhe faz a diferença. E que eu frisei para os atletas justamente isso, nós vamos enfrentar, nós com a virtude deles nós conseguimos classificar novamente para o maior torneio intercontinental da América, né, continental da América. E esse nível, né, por vezes de deslize mental, né, de pouca força, né, na construção de um cenário sempre de adversidade, pode fazer a diferença. Né, mas que bom que aconteceu agora, né, no final, e que não prejudicou, né, a bela campanha, né, que a gente fez de recuperação no campeonato. Roger, eu queria pegar essa tua última observação que tu disse, que bom que aconteceu agora, que podia acontecer, né? Em termos de objetivos que o Inter ainda tinha do campeonato. Esse finalzinho, assim, ele liga um sinal de alerta para o ano que vem, e você falou que tem algumas coisas a evoluir. Essas questões que tem que evoluir é questão de jogo ou, de repente, é questão de grupo? De grupo que eu digo, assim, de formação de grupo, até de alguma estrutura, assim, de departamento de futebol, para chegar numa outra situação melhor que essa desses últimos 3 jogos? Na verdade, quando eu disse que bom acontecer agora, é porque inconscientemente, né, o relaxamento fez com que esses 3 jogos que a gente alternou bons e maus momentos dentro do jogo, o jogo de hoje, para mim, ele foi ruim do começo ao final. Né, mas o jogo contra o Botafogo, né, as circunstâncias da partida, a gente foi derrotado em casa, mesmo sendo superior e criando muito. O jogo contra o Flamengo, um segundo tempo, vindo de um primeiro tempo muito ruim. Hoje foi um jogo ruim por completo. Né, e isso
E isso, inconscientemente, né, o relaxamento desse final de ano, que faz com que você, numa dividida que você vai com uma energia X, você diminui um pouco, numa bola que você acredita que o colega possa tirar, mas não consegue, você diminui um pouco a velocidade, não faz a cobertura como deveria. Né? Então, vamos dizer, esses detalhes é que nos dão a certeza que a gente relaxou no momento que poderia e isso não aconteceu durante a competição, né? Por exemplo, nós tomamos 2 gols de bola parada nos últimos 2 jogos, né? Nós pegar nossa média de gols de bola parada, ela é muito baixa perto da média do campeonato. Então isso denota, né, um descuido, né, emocional em função de tudo que aconteceu e a gente ter conquistado os objetivos que nem se imaginava, na verdade, né? Esse ano inteiro, mas dos males, né, o menor, né, e que a gente aprenda o mais rápido possível, né, a manter a corda esticada sempre, né, mas infelizmente não dá. Com relação à questão emocional, né, mental, né, de você estar sempre brigando para não permitir você ter uma baixa de energia. Com relação a grupo, né, o que nos mostrou é que justamente, né, a gente tem coisas a evoluir, né, individualmente, né, que os nossos jovens, eles são jovens, né, eles vão oscilar, que quando você não tem um grupo completo, né, você, de alguma certa forma, você sofre não pela qualidade dos jogadores, mas pela característica diferente que o jogo acaba assumindo. Né, na ausência do Alan, nos 2 jogos, a gente sem o meia de centro, a gente flutuou com o Tabata e o jogo acaba, e 2 atacantes, o jogo acaba acontecendo muito mais pelos meios corredores e corredores laterais, né, e não pelo centro do campo. Isso muda um pouco a dinâmica do que a gente vinha fazendo. Né, então, foi importante para a gente entender algumas coisas desse processo, entender se a gente pode evoluir ou não dentro desse modelo com 2 atacantes, se vai precisar mudar a estrutura inteira para que isso funcione, e nos dão algumas outras certezas, né? Que quando a gente se manteve no nível de corda esticada todo o campeonato, ou quase todo o campeonato, a gente se mostrou uma equipe que pode competir com qualquer um. Roger, aqui. Você, nesses últimos jogos contra o Botafogo e agora também contra o Fortaleza, você testou essa alternativa tática diferente que você mesmo falou. Hoje, um time em um losango até diferente do que tentou contra o Flamengo, né, com o Gustavo Prado, Tabata, Bruno Henrique. De alguma maneira, a análise tática em cima desse... A gente não sei se pode dizer um teste nesses últimos 2 jogos para a temporada de 2025. A análise tática que tu tem para levar como base o que foi apresentado hoje para o ano que vem, ela fica um pouco prejudicada justamente pelo fator anímico, pelo fato de que o Inter relaxou e talvez não dê para tirar as conclusões precipitadas desse teste para levar para o ano que vem? Perfeito. Fica prejudicado, né? Porque a gente sabe que, né, fica prejudicado pela característica do adversário, né? Que é o adversário que explora muito as costas, né? Que não vê problema nenhum em te oferecer a bola e contra-atacar em velocidade. Né, que o tempo, por vezes, dá para permitir, como a gente estava com 2 atacantes, o tempo para permitir que o Tabata flutue para dentro do campo, saindo da beirada, ele demora um pouquinho mais, então a gente precisa de um pouquinho de jogo mais apoiado para permitir que o Tabata saia do lado, venha para o centro. Né? Então fica prejudicado, mas também me mostra algumas alternativas importantes, né, que daí é preciso evoluir dentro desse modelo. Mas não foi só pelo desejo de ver os jogadores atuando junto, mas foi também pela imposição dos desfalques, né, que nós tínhamos no final de ano. Né? O Wanderson fora, né, o Wesley, né, infelizmente fora, o Alan, né, não era alternativa. Né? Então, os desfalques acabam prejudicando o entrosamento, né? Embora sempre a gente conseguiu, com uma ou 2 ausências, sempre manter o modelo, mas também, de alguma forma, prejudicam, né, em função do final de ano, de todo o desgaste. Né? Então, tem que olhar com uma lupa. Né? Olho muito mais o jogo do Botafogo, né, do que propriamente esse de hoje. Roger, você citou em determinado momento a desmobilização natural depois que o Inter deixou de brigar pelo título brasileiro, que a gente sabia que era algo improvável, mas que matematicamente existia a possibilidade. E foi o que nos manteve, sim, né, muito motivados também. Dentro disso, você também cita na sua primeira resposta que quando teve talvez o teste de fogo, pegando Botafogo, Fortaleza, Flamengo, adversários que estavam na mesma briga do Inter ali, teve essa maior dificuldade. Qual estágio
que o Inter se encontra nesse final de temporada e pensando no início do ano que vem, que vai ter um tempo curto de preparação, Campeonato Gaúcho, que é um campeonato que o Inter não vence há bastante tempo, e o maior rival busca igualar um feito histórico do Inter. Como é que você vê esse próximo início de temporada e o estágio que o Inter vai estar para essas equipes? Aí a questão se eu desejo analisar os 16 jogos de recuperação ali no corpo central do campeonato, onde a gente estava extremamente mobilizado, né, e em busca de subir na tabela, ou esses 3 eventos. Né? Eu acho que a gente tem que colocar pesos diferentes neles. Né? Se a gente analisar os 3 eventos recentes, né, eu penso que a gente ainda está um degrau abaixo, né, do ponto de vista da competitividade ao longo prazo. Né? As equipes que nós pegamos agora, tanto o Botafogo, o Flamengo, quanto o Fortaleza, são equipes que vêm ano a ano, né, brigando sempre ali na ponta da tabela e às vezes com temporada cheia, uma questão que a gente vai ter o ano que vem também, né, e vai ter que saber administrar bem isso. Né, mas pensando nos 16 jogos, nós fizemos grandes jogos, grandes atuações, que nos permite ter segurança de muitas coisas. Né? Quando a gente tem, né, todo o grupo à disposição e que eu posso ter alternativas para modificar o grupo ou para qualificar, a gente, inclusive, se mostrou muito competitivo quando os jogadores vieram do banco, quando os meninos vieram do banco, né, e nos ajudaram a vencer os jogos que eram muito importantes nessa recuperação. Então, eu posso analisar pelos 2 vieses. Né? Eu acho que os 2 são importantes. Né? E o que a gente tem que ter, como eu disse, é ter a sensibilidade de entender que, né, para esse nível, né, que a gente pretende tá sempre disputando, a gente precisa estar sempre, né, com a corda esticada e nunca, de forma nenhuma, relaxado. Boa noite, Roger. Aqui, ó. André Carvalho, da FM Conexão 70. Boa noite, André. Você terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Internacional, né, com 7 vitórias e 7 empates. E essa campanha é uma campanha não só de recuperação, mas uma campanha de mudança também, algo em relação ao esquema tático. Então, assim, credencia, quando você tem uma campanha de recuperação, o treinador, de um futuro na equipe, né, de até aumentar o nível de exigência. E eu queria saber como você está em relação à diretoria, na sua permanência. O Roger vai solicitar reforços, vai exigir uma equipe mais participativa no ano de 2025? O meu contrato vai até o final do ano que vem. Né? Sim, eu sei disso. O presidente já disse que vai renovar mais uns 3 anos comigo ainda. Não, assim, clube grande tem que estar sempre aberto e prospectando, né, a melhora do grupo. Porque a gente, como clube grande, principalmente nessa campanha que foi muito boa no segundo turno, movimenta, né, e especula-se, né, muito os nossos jogadores. Né? Então, o clube e a presidência, né, na figura do Barcelos, né, do Mazuco e do D'Alessandro, estão sempre procurando fazer essa engenharia, né, que ela não é fácil, né, para qualificar o elenco. Agora a gente entra em férias, mas não entra, né? A gente fica ali no grupo de WhatsApp, ali, mandando informação e se atualizando, né, para ver, né, que momento a gente se apresenta em janeiro, mas eu penso que a gente se credencia sim, a competir por todas as competições. Né, porque principalmente o que a gente conseguiu reconstruir, né, foi justamente fazer um time extremamente competitivo. E pelo nível de competição que a gente demonstrou no principal momento da competição, que é o que eu devo avaliar com mais critério, né, e não esse final, né, embora ele é importante, foi que, do ponto de vista coletivo como equipe, a gente se capacitou, partindo do momento que a gente parou nessa competição, com capacidade de medir forças com todas as equipes, né? E será ano de Libertadores, que a gente se colocou em fase de grupo, né? A competição que todos gostam de jogar. Então, a gente qualificando o grupo, né? Dando mais sequência para os meninos. Hoje eu acabei o jogo com, sei lá, acho que 4 jogadores, né? 4 jogadores da base. Né? Era importante, eu queria botar o Iago também, mas talvez não fosse justo, né, eu colocar ele em campo com resultado de 3-0, né, mesmo que ele pré-estreasse, mas ele já está trabalhando com a gente para um próximo momento do ano que vem. Felizmente ou não, né, hoje, diferente da minha geração, né, você montava times vitoriosos. Hoje você constrói, e não se constrói em 4 meses. Né, precisa de mais tempo, mas o caminho está sendo pavimentado, né, com muita coisa boa.
Roger, boa noite. Aloysio Lima, Rádio Assunção, estamos ao vivo. Até que ponto pode ter influenciado a temperatura aqui no Castelão? Sempre influencia, né? Sempre influencia porque, por mais que se diga que é para os dois adversários, né? Para os dois times, um time está mais adaptado, né? Esse ano, a gente jogou recentemente 3 partidas às 4 da tarde. Né? Foi justamente o 3-2 contra o Flamengo. Foi o jogo que a gente venceu em casa do Red Bull, que foi 4-1, e o jogo de hoje. Né? Faz diferença, né? Mas a gente não gostaria de usar como elementos determinantes, né? Porque não foi isso, né? Mas sempre faz diferença. O ideal seria que todos os jogos fossem disputados às 19, né? Porque é o horário onde a temperatura está sempre mais amena, né? E se fala muito na qualidade, na velocidade do jogo, e ela vai ser diferente quando você joga com altas temperaturas, né? E quando você não tem os intervalos ali para reidratar e tal. Faz diferença, mas não foi o responsável pelo mau resultado. Obrigado, Roger. Valeu, gente. Um bom final de ano a todos, bom Natal, boas festas. Nos vemos o ano que vem. TV Artilheiro.